Sim, Diego, eu acho que essa é uma viagem muito importante para ambos os presidentes, tanto o presidente Lula como o presidente Joe Biden, né? Para o Lula, nós vamos ver a reconstrução que a própria diplomacia brasileira está dizendo, de um papel que o Brasil quer recuperar, da sua imagem, da sua importância, e da sua capacidade de ação no espaço internacional. Capacidade essa dita pelo governo atual, que foi muito perdida no antigo governo brasileiro e que nós, obviamente, também conseguimos constatar, vendo várias medidas que foram tomadas de isolamento do Brasil. Mas é uma viagem também muito importante para Joe Biden, né? Ela mostra uma predisposição do Brasil de aproximar-se efetivamente de um dos seus parceiros mais longevos, os Estados Unidos, parceiro esse que, apesar da viagem ser agora, já manteve contatos com o nosso atual presidente duas vezes, foi enfático em condenar os atos do 8 de janeiro, reforçando a luta pela democracia que esse governo representou ao ser eleito, e, obviamente, também trazendo um benefício de ter a parceria do Brasil, a possibilidade de diálogo mais próximo com o Brasil, em relação à sua dinâmica de poder com a China. Né? Então, uma viagem que tem muitos significados. Ela tem dezenas de demandas das quais o Brasil vai colocar na mesa, mas ela tem muitos significados simbólicos que vão fortalecer tanto o presidente Lula internamente, mas que vão fortalecer uma agenda internacional que a gente vai seguir aí no curto e médio prazo, chegando até a própria eleição para a presidência dos Estados Unidos daqui 2 anos. Verdade, professora. E aí, é claro que há uma comitiva toda formada, não é? Além do presidente Lula, viaja com ele uma equipe de ministros, entre eles a ministra Aniele Franco, vai discutir a questão racial, né? Que teve tão aí, é, digamos assim, escanteada no último governo, tanto no último governo brasileiro como no governo Trump nos Estados Unidos, não é? Políticas de combate ao racismo, a própria primeira-dama, a Janja, vai também participar, tem uma agenda própria também nesses encontros, e é claro que também o presidente Lula com uma agenda de encontros importantes, é claro, mais importante deles com o presidente norte-americano Joe Biden. Parece que estava tendo algum problema na imagem da professora, mas já normalizou. Professora, esses encontros todos, né, quer dizer, as minorias, né, a atenção às minorias, me parece que é uma peça central também desse encontro. Sim, Diego. A pauta que o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, junto com o governo norte-americano, divulgou do que serão as conversas entre os dois presidentes, que vão falar de meio ambiente, vão falar de direitos humanos, tocando na questão racial e também indígena, e falar de democracia, ela traz um componente que coloca a questão racial no centro do debate para fortalecimento da democracia. É um tema que foi relegado no nosso governo anterior, no governo Trump, como também você bem disse, e é um tema que, se a gente analisar os processos eleitorais que elegeram Joe Biden e que elegeram Luiz Inácio Lula da Silva, a questão racial, a população negra, a população indígena, as minorias, elas foram um peso muito forte para a construção desse apoio e dar esse respaldo no processo de eleição desses presidentes e, obviamente, na sua pauta de reconstrução da democracia. Então, para nós, analistas, um grande alívio e algo para se comemorar que a ministra Aniele Franco esteja indo esse tema tome parte da agenda como um tema importante, e que ele traga benefícios e que ele traga políticas públicas e cooperação de alto nível ao ponto de construir não só uma maior respeitabilidade, uma maior proteção e inserção dos negros e de toda a questão racial na pauta política desses países e das suas negociações, mas que efetivamente eles sirvam para reconstruir o tecido democrático que foi tão abalado nesses últimos anos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? Então é fulcral, mas é fulcral também a ida de outra ministra, que aí eu acho que é importante nós tocarmos nisso também,
que é Marina Silva, né, que vai falar efetivamente não só da questão ambiental, da pauta que já vem sendo tratada desde a COP 27, qual ela participou, com reuniões com John Kerry também, o representante do governo americano para essa área, mas que também vai levar a pauta das populações indígenas, né, dos povos originários, visto que a ministra Sônia Guajajara, nesse momento, está ocupada efetivamente com a questão dos Yanomamis e não poderia deslocar-se, talvez, nesse momento. Então, há demandas que foram muito negligenciadas e que o Brasil precisa agora, nesse momento, negociar de forma efetiva com o governo dos Estados Unidos, não só do ponto de vista da retórica, mas do ponto de vista das ações práticas, dos dinheiros que serão investidos no Brasil para que se proteja essas populações, das políticas conjuntas que serão feitas pelos dois governos ao nível dos fóruns internacionais, para que a questão racial, a questão indígena, a questão do meio ambiente seja cada vez mais respeitada e que ela seja parte principal das agendas de discussão que serão feitas ao longo das reuniões que se terá nas Nações Unidas ou no Conselho de Direitos Humanos. Então há toda uma dinâmica que eu acho que Brasil e Estados Unidos são capazes de, ao unir-se, tocar na agenda internacional de forma muito efetiva, elevando esses temas ao debate internacional e, obviamente, tornando-os mais importantes e criando mais direitos, mais respeito, mais inserção e mais igualdade, que, no fundo, é o que o Estado brasileiro busca, pelo menos nas suas demandas políticas ditas pelo presidente Lula quando da sua eleição. Para a gente finalizar então, professora, meio ambiente, direitos humanos, democracia, claro, com os ataques aqui do dia 8 de janeiro em discussão, é uma espécie de reset nas relações entre Brasil e Estados Unidos, quer dizer, um recomeço mesmo? Essa é a palavra que a diplomacia brasileira está usando, né? Um reset nessas relações. Eu acho que sim, não só nas relações, mas na própria maneira como o Brasil se inserirá no espaço internacional. Ou seja, a maneira como o Brasil irá colocar a sua voz, colocar as suas tradicionais posições políticas no espaço internacional. E nós estamos falando de trazer esses temas que foram relegados no governo anterior, direitos humanos, meio ambiente e democracia principalmente, né, dos ataques que ambos os países sofreram, e essa relação pode ser muito útil para que a próxima eleição americana não sofra com a ameaça da volta de uma extrema-direita, ou seja, é uma relação então que ela tem um conteúdo também interno para os Estados Unidos, né, mas ela também tem um conteúdo de fazer com que o Brasil recupere a sua capacidade de ação, tradicional capacidade de ação, e que mostre que o seu papel é um papel de pacificador, de respeito pela autonomia dos povos, pela autodeterminação dos povos. E aí eu estou falando de um tema que talvez não tenha sido pautado na agenda, mas que vai passar ao largo, mas vai ser tocado entre os presidentes, que é a questão da Ucrânia, né, da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, a invasão russa à Ucrânia. Entendo que haverá uma condenação por parte do presidente Lula ao que aconteceu na Ucrânia, da invasão russa à Ucrânia, mas a proposta do presidente vai ser aquela que ele já fez há uns dias atrás, da tentativa de criação de um grupo pela paz, tentativa de mediação do processo, se negando a enviar armas para o conflito, e isso não é uma posição nova para o Brasil. Isso é uma posição tradicional da política externa brasileira. Então, esse reset é um reset que vai voltar às tradicionais bases da política externa brasileira, e isso parece ser muito bom, porque tornar o Brasil mais confiável e mais, como eu vou dizer, fácil de fazer política com o Brasil, mas capaz de ser um ator dentro dos fóruns internacionais, porque nele se confia nele, se tem legitimidade, se tem credibilidade. Essa é uma palavra importante, credibilidade. Com toda certeza. Quero agradecer à professora Daniele Aires, como sempre, nos ajudando a entender o contexto internacional dos assuntos, né, o contexto internacional dos assuntos que estão aí em voga no Brasil e no mundo todo. Obrigado, professora. Um abraço.